Senhor, é digno do teu tabernáculo. Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade de coração, fala a verdade, o que pratica a justiça. Não lança injúria contra o seu vizinho, não aceita suborno contra o inocente. Quem, Senhor, é digno do teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que a seus olhos tem por desprezível o malvado? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, onde nós também queremos sempre meditar na sua palavra, nos colocar na sua presença para louvar e adorar, mas com o objetivo muito especial de também sermos fortalecidos, guiados por sua palavra e por seu Espírito, para que vivamos a nossa fé e o nosso testemunho cristão. E o tema do culto de hoje é tempo de arrependimento e fé, o convite que Deus faz através do profeta Jonas, no Antigo Testamento, o convite que ele faz através de Paulo, também na carta de hoje, e especialmente o convite que Jesus faz para que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho, e assim recebam o reino de Deus. Que Deus abençoe o nosso culto também nesse momento. Aos irmãos que estão ligados conosco pela internet, estamos falando de Guarapari, no Espírito Santo, sou o pastor Wallace Willig, sejam bem-vindos também ao nosso momento de culto. Nós seguimos uma mescla da ordem das matins, das vésperas, e assim queremos louvar ao nosso Deus neste nosso culto. Sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Vinde, adoremos o Senhor, que Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo.
celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. É tempo de arrependimento e fé. E essa é uma mensagem que Deus sempre levou às pessoas. Arrependo-se e creio naquilo que eu ofereço de graça, por minha graça, amor e misericórdia. Nesse momento também somos convidados a estar diante do nosso Deus santo e justo para confessar os nossos pecados em arrependimento sincero e fé verdadeira em Cristo Jesus. O pecado é morte. Ele nos afasta de Deus, que é a fonte de toda a vida. E se formos honestos com Deus e com nós mesmos, precisamos reconhecer que somos muito falhos em relação à santa lei de Deus. Mas Deus quer dar vida a todos os pecadores arrependidos. Por isso, acheguemo-nos a Ele em sincero arrependimento, confessemos os nossos pecados e peçamos o seu gracioso perdão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Mesmo estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queremos repartir o maravilhoso consolo das promessas de Deus em sua palavra e também a sua orientação para que vivamos esta nova vida que recebemos. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados, que creem em Cristo como seu Salvador e querem viver uma nova vida guiados pelo poder do Espírito Santo, Deus anuncia o seu perdão. Ele nos diz em sua palavra em Romanos 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Como ministro da palavra chamado e ordenado, eu anuncio a todos vocês a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoo todos os vossos pecados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 62. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Salmo 62. Salmo de Davi, que viveu também a necessidade do arrependimento e ter fé na promessa e consolo de Deus, e assim também canta e exorta essa confiança em Deus no seu perdão. Salmo de número 62. Eu leio um versículo, os irmãos o outro,
e o último nós lemos todos juntos. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Assim termina a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos, irmãos. Feche seus olhos, falemos com Deus em oração. Onipotente Deus, obrigado pelo privilégio que nos dás de estarmos na Tua presença, sendo convidados por Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, a vivermos o arrependimento e a fé. E aqui neste culto pedimos, Senhor Deus, como apresentamos a Ti os nossos pecados em sincera confissão, arrependidos, e na fé que em Jesus Tu nos perdoas e nos acolhes, pedimos que estejas também recebendo o nosso louvor, nossa adoração, nosso tempo, vida, dons e bens, que queremos também dedicar a Ti. Abençoa-nos com a Tua palavra, que nos enriqueça na sabedoria e na conduta cristã, e que nos leve sempre ao arrependimento sincero de nossos pecados e também à fé em Jesus. Abençoa cada irmão e irmã aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela internet. Que todos sejamos edificados e vivamos este tempo de arrependimento e fé. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que é um só Deus contigo e com o Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós passamos as leituras bíblicas desse culto. A leitura do Antigo Testamento é um texto que mostra Deus convidando as pessoas a se arrepender e a crer nele. Deus sempre mandou essa mensagem para todos os pecadores e para todos os povos, que se arrependam e creiam. No Antigo Testamento ele faz isso através do profeta Jonas, que se nega a levar a mensagem de Deus. Mas Deus faz com que essa mensagem chegue e que esse profeta cumpra a vontade do Deus soberano. Jonas aqui agora, já consciente que precisa fazer isso, ele prega
a uma cidade inimiga de Israel a necessidade de se arrepender, senão seria destruída. Nínive se arrepende e Deus volta atrás. Ele muda de ideia e não destrói a cidade que se arrependeu. Eu convido os leitores que foram escolhidos que venham à frente, Jonas 3, 1 a 5 e depois o versículo 10, e 1 Coríntios 7, 29 a 31. Primeiro Jonas 3, 1 a 5, depois o versículo 10. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ele a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram em jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aqui. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal, é o sentido muito amplo do arrependimento, que é voltar atrás, que é mudar de ideia. Também é esse o sentido que Deus quer sempre em nossa vida. Deus, por amor e graça, perdoa Nínive e muda de ideia e não a destrói. 1 Coríntios 7, 29 a 31, parece um texto destoado da perícope de hoje. É um texto que fala de problemas que os cristãos enfrentavam e que eles deveriam, se casados ou solteiros, viver para o Senhor, se dedicar ao Senhor. E não está fora do contexto da epístola, da perícope de hoje, porque fala de nós estarmos prontos e firmes no Senhor a cada momento, porque o tempo se abrevia. Então, todo dia é necessidade de arrependimento e fé, todo dia é dia de seguir à vontade a palavra do nosso Deus, agarrados a Ele. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Onde lemos: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Até aqui a leitura. Obrigado às irmãs pela leitura. E nós queremos nos preparar para a leitura do Santo Evangelho, já que se fala de arrependimento e fé, dessa mensagem que Deus quer que chegue a todos. Cantamos o hino 11 do Inário Luterano, Ide consolai meu povo.
que estão em densas trevas, hoje a voz dos altos céus, a Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizer que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes, mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, e a de vê-lo o mundo inteiro, eis a voz do mensageiro. O Santo Evangelho para esse culto, que também é a base para a nossa meditação, é de Marcos, capítulo 1, 14 a 20. Marcos 1, 14 a 20. Os que puderem se colocam em pé em reverência ao Santo Evangelho. Marcos 1, 14 a 20. Um texto que fala novamente, pelo segundo domingo seguido, de Jesus chamando pessoas para serem seus discípulos, seus seguidores, e continuar a sua tarefa quando ele voltasse aos céus. Mas o destaque inicial é esse chamado para pertencer ao reino de Deus mediante ao arrependimento e a fé. Marcos 1, 14 a 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, no qual meditamos nesta noite. Queremos confessar a nossa fé cristã, junto com todos os cristãos de todos os tempos, nas palavras do credo apostólico, todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, irmãos. Nos preparamos para a mensagem da Palavra de Deus, cantando um hino que também é um desafio para toda a igreja, de levar a mensagem de arrependimento e fé através da ação missionária em todo o mundo. E esse hino muito bonito fala do nosso país, que devemos ir a todos os cantos levar o evangelho do perdão.
nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são, professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe nesse momento de reflexão na sua palavra, especialmente no Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 1, versículo 15, quando Jesus, antes de chamar mais discípulos para serem seus seguidores e prepará-los, ele também fala da necessidade de arrependimento e fé. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meditamos nesse texto e também na perícope de hoje sobre esse tema: tempo de arrependimento e fé. Amados irmãos e irmãs, vivemos tempos muito difíceis, isso tem sido sempre lembrado em todos os âmbitos, e talvez nós olhemos para trás, ou olhemos para aquilo que gostaríamos que estivesse acontecendo hoje, e talvez nós pensemos assim: poxa, podia mudar tudo isso, né? Podia haver uma transformação de toda essa situação difícil que nós estamos enfrentando, de toda essa pandemia. E embora a gente já visualize algumas mudanças, né, a gente gostaria que muita coisa mudasse mesmo, para que a gente vivesse mais tranquilos, mais em paz, com esse sofrimento mais amenizado também pelo nosso Deus. Quem sabe que algumas coisas voltassem atrás, que a gente tivesse de novo o que tínhamos antes, ou seja, além de uma mudança, poderíamos também voltar a ter as coisas boas que tínhamos antes e que hoje não temos, muitos estão privados dela. Mudança, transformação, voltar atrás, é o sentido pleno da palavra arrependimento, conversão. E também é isso que Deus quer na nossa vida. Deus quer sim mudar as situações de tristeza e dor, as situações que nos levam também à perdição, a situações difíceis e que faz a gente correr risco. Ele quer transformar, Ele quer que isso volte atrás, que volte a Ele, em seus braços a gente fique também seguro e amparado. E a mensagem de arrependimento e fé, Deus sempre proclamou
Deus sempre promoveu na vida do seu povo e na vida de todos os povos. Por isso, também, nesse momento em que Cristo está chamando discípulos, novos discípulos para segui-lo, pessoas que não eram profissionais da religião e nem eram tão conhecedores da religião, hoje ele chama mais pescadores para segui-lo, para prepará-los para uma tarefa especial. É para repetir aquilo que ele fez no passado com seus profetas. Jonas, que aparece hoje na leitura, é um deles. É para repetir aquilo que fizeram seus profetas, chamando o povo ao arrependimento e à fé no Deus verdadeiro. Portanto, essa mensagem não é nova. Embora João Batista tenha pregado essa mensagem antes de Jesus vir para ser batizado por ele, João Batista preparou as pessoas, também proclamando a necessidade de arrependimento e fé, arrependimento de seus pecados e crerem no Evangelho, crerem na notícia, na promessa de Deus de enviar o Salvador Jesus, o Messias prometido. Jesus repete essa mensagem no momento em que João está preso, em que ele havia sido preso e estava prestes a ser morto. Jesus, agora então, tendo iniciado o seu ministério, também como profeta, o verdadeiro profeta de Deus, ele chama as pessoas a arrependerem-se e crerem no Evangelho. E o texto diz uma coisa interessante, né? Jesus sai pregando o Evangelho de Deus. Engraçado essa ênfase que Marcos dá no texto, lá no versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Tem evangelho de outra coisa? Tem. Tem pessoas que manipulam o Evangelho, transformam ele num lixo, manipulando a fé, manipulando pessoas, distorcem o Evangelho verdadeiro e muitas vezes não pregam nada de Evangelho verdadeiro e dizem que estão pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo teve esse problema na Galácia, nas igrejas da Galácia, quando os judaizantes que haviam crido em Jesus tumultuavam a vida da igreja cristã, anunciando que as pessoas podiam crer em Jesus sim, mas para elas serem salvas e agradarem a Deus, elas precisavam seguir os costumes antigos dos judeus. E Paulo chama isso de outro evangelho. Esse não é o evangelho verdadeiro. É Cristo o nosso Salvador, e você não precisa mais de nada. Você não precisa de regras, você não precisa de rituais que te façam merecer a graça de Deus. É Cristo. E Paulo então diz, olha gente, mesmo que um anjo desça do céu e pregue o evangelho diferente do que eu tenho anunciado a vocês, que ele seja amaldiçoado. Portanto, Jesus, fiel profeta, fiel ao princípio de trazer a salvação e o reino de Deus pleno à vida de todos nós, dá destaque, Marcos, a isso, dizendo que ele sai pregando o evangelho de Deus. E que queira nós também sempre pregarmos o verdadeiro evangelho e o evangelho de Deus. E o evangelho nada mais é do que as pessoas se agarrarem àquilo que Deus oferece, o seu amor, a sua graça, o seu perdão. É a boa notícia da salvação em Jesus, mas para isso é necessário haver arrependimento. É bem simples, né? Jesus veio para quê? Para perdoar o seu e o meu pecado. Se você não se arrepende, Jesus não vale nada para você. Se você acha que você não tem pecados, se você acha que seus pecados não necessitam de arrependimento e perdão, Jesus não vale nada para você. Não teria sentido ele ter vindo. Ele veio para proclamar o reino de Deus, o amor, a graça de Deus, trazer esse reino a nós, e nós o recebemos mediante o arrependimento dos nossos pecados, que é essa conversão, que é esse voltar atrás. Arrependimento é uma palavra que tem muito a ver com conversão, a conversão diária do cristão, deixando de caminhar para a condenação no pecado, para voltar a Deus. É retornar, é mudar a mente, o coração, é ser transformado e voltar a Deus e agarrar-se a Ele, na sua misericórdia, graça e perdão. Mas para voltar é preciso crer, e crer em crer. Crer no Evangelho, crer no amor de Deus, crer nas suas promessas que são cumpridas em seu Filho Jesus, crer que Ele ama, que Ele acolhe e que Ele recebe a cada pecador arrependido que se volta a Ele na fé
em seu Filho Jesus. Portanto, está cumprido o tempo, Jesus estava ali cumprindo sua missão, e o reino de Deus está próximo, então se arrependam e creiam no Evangelho. Essa notícia não é nova, como eu disse antes. Jonas é um dos profetas de Deus que é enviado para proclamar a necessidade de arrependimento e fé ao povo de Nínive. Quem nunca leu o texto de Jonas, leia, são 4 capítulos só, e é muito interessante. É um profeta teimoso, é alguém que acha que é melhor do que os outros, e quando Deus o chama para pregar que a cidade de Nínive deveria se arrepender, porque senão Deus destruiria aquela cidade, Jonas torce para que isso aconteça. Ele não ama aquele povo, ele tem ódio dele, ele tem rixa, ele tem uma guerra entre povos ali. E ao invés de querer que Deus perdoe e restaure aquela nação, aquela cidade, ele quer mais é que ela seja destruída. E a gente conhece a história, ele foge, né? Ele não vai para onde Deus quer. Ele entra num barco para uma direção totalmente diferente, mas Deus, que é soberano, soberano no seu amor, no seu poder sobre tudo, inclusive sobre a natureza, faz uma tempestade colocar Jonas de volta no seu caminho, o caminho que Deus determinou. E lá no barco, na tempestade, ele já testemunha a fé no Deus verdadeiro, quando os marinheiros adoram os seus deuses falsos e nada se resolve para a tempestade passar. E quando eles veem Jonas quietinho, eles falam, ore ao seu Deus, porque aí vai passar a tempestade. E eles já passam a crer no Deus de Jonas, no Deus verdadeiro, através daquele ato. Mas Jonas, no capítulo 3, ele já está em Nínive. Ele está louco para aquela cidade não se arrepender. Ele está louco para aquelas pessoas não ouvirem a mensagem, não crerem e serem condenadas. Mas o que acontece? A mensagem da palavra de Deus não é de Jonas. Assim como hoje não é nossa, mas é de Deus. E quando essa palavra é anunciada na fidelidade que Deus mandou que fosse anunciada, ela provoca, ela causa transformação. Aquele povo se transformou, se arrependeu, voltou atrás, caracterizou o seu arrependimento, a sua mudança, vestindo panos de saco, que era a marca do arrependimento, fez jejum e creu em Deus, se arrependeu. E o texto diz que Deus também mudou de ideia. Dizer que Deus se arrependeu é meio forte, a gente não entende isso, ele não erra, como é que ele vai se arrepender, né? Mas é a palavra para mostrar mudança de mente. Deus muda seu pensamento e ele, diante do arrependimento que ele proclamou a necessidade, ele perdoa e ele não destrói a cidade de Nínive. E todos os profetas de Deus em todos os tempos pregaram isso. Arrependam-se e creiam no Deus vivo. Creio no seu amor, no seu perdão. O povo de Israel ouviu isso o tempo todo, quando se afastava de Deus. E Deus, através de seus profetas, proclamava isso a outros povos também, para que eles crescem no Deus verdadeiro, arrependendo-se dos seus pecados. Dando uma passadinha pelo texto de Coríntios, né, que a gente leu hoje também, parece um texto que destoa, está falando de casamento. Se você é casado, viva como se não fosse, viva tranquilo e sirva a Deus. E se você não é casado também, sirva a Deus, porque o tempo se abrevia. E a gente tem que entender um pouquinho esse contexto, né? A igreja cristã estava sob perseguição, perseguição do judaísmo, perseguição do Império Romano. Matar cristão não era crime. Se alguém fosse visto falando de Cristo, podia ser morto, denunciado, preso, porque não era crime. E era essa situação onde as pessoas morriam o tempo todo por professarem sua fé cristã. E Paulo está dizendo, olha, o tempo de amanhã não é nosso. Amanhã a gente pode estar morto. Amanhã pode não existir mais para nós. E essa perícope recebe esse texto exatamente para mostrar a brevidade da vida, os riscos que corremos e como o tempo não pertence a nós. Então ele fala, vamos aplainar agora, vamos acertar os ponteiros com Deus, né? Vamos ficar com Ele e vamos viver na fé sob a orientação da palavra. E esse é o chamado de todos os tempos, para todas as gerações, para todos nós. Que a gente viva em sincero arrependimento, voltando-se sempre a Deus, abandonando o caminho de pecado, lutando contra ele e crendo no Evangelho, no amor, na graça, no perdão que Deus nos oferece. E a igreja cristã, que somos nós, somos chamados para vivermos nessa certeza, para
para vivermos o arrependimento e a fé em Jesus e a proclamar isso às pessoas. Assim como Jonas foi chamado, assim como os profetas do Antigo Testamento foram chamados, e assim como Jesus chama esses discípulos, está chamando desde o domingo passado, chamou uns ou chamou outros, e continua chamando a sua igreja a crer no Evangelho e se arrepender de seus pecados e a proclamar isso às pessoas. Em todo o tempo, a todos os povos, proclamar que é tempo de arrependimento e fé. E não é amanhã, é hoje. O apóstolo Paulo, quando chama a igreja de Corinto a se agarrar a Deus e fala que ele recebeu o ministério da reconciliação para pregar o perdão, para que as pessoas se agarrassem a Cristo, na fé em Cristo, se agarrassem a Deus, ele diz assim: hoje é o tempo, sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. Às vezes as pessoas ficam protelando isso, né? Ah, não vou me comprometer com a fé cristã agora não, deixa para depois. Eu tenho muita coisa para fazer. Amanhã a gente pode não estar aqui. Se a pandemia não nos levar, que Deus queira que não leve, né? Mas tem tantas outras formas da gente deixar esse mundo. E Cristo também pode voltar. Por isso, arrependimento não é uma coisa que a gente adia. O pecado a gente abandona no momento em que Deus nos chama pelo seu Espírito Santo, pela lei denunciando o nosso pecado, e mostra que há necessidade de mudar essa trajetória de morte e nos agarrarmos à vida que Ele oferece, crendo no Evangelho. Também é tempo de nós anunciarmos isso com fidelidade e amor. Não fazer como Jonas, a gente faz como ele de vez em quando, né? Tem umas pessoas aí que muitas vezes torcem para que outros se deem mal. Ah, pregar o Evangelho para aquela turma ali, jamais. Esse povo não merece, né? Aquele cara que torce para outro time, aquele cara que é do outro partido, aquele cara que torce para o outro presidente, e a gente fica dividido nisso. Tem muita gente que leva isso para o campo espiritual e não leva a palavra, não se coloca fielmente diante de Deus para ser um propagador do Evangelho, para chamar pecadores ao arrependimento. E eu queria colocar esse alerta aqui nessa mensagem, né? O papel da igreja, o papel de Jonas não era perguntar para Deus se... O que aconteceu agora que o senhor quer pregar para um povo inimigo? O papel de Jonas não é decidir se o país de Israel era um país que merecia salvação e o outro não. O papel de Jonas era levar a palavra de Deus, chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Jesus, ele cura, Jesus, ele prega a palavra com o intuito de levar as pessoas a viverem o arrependimento e a fé e crerem nele como o Salvador que Deus enviou. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, do fundo do meu coração, eu estou muito preocupado com a igreja cristã atual, no envolvimento que tem tido aí com questões sociais e políticas, que muitas vezes estão afastando-nos uns dos outros, estão criando sequelas que podem não ter solução mais. Nosso papel não é discutir se esse ou aquele presidente é melhor ou pior. Nosso papel não é ficar discutindo se a vacina é uma fraude ou se é uma bênção de Deus. Cremos e precisamos nos entregar a Deus sempre nesta fé. E enquanto aqui vivemos, proclamar a necessidade das pessoas se arrependerem e crerem no Evangelho. Proclamarmos a nós mesmos e aos outros sem distinção. Não escolhendo a quem vamos querer salvar, mas com fidelidade que somos, que temos como igreja, precisamos viver o tempo de arrependimento e fé em nossa vida e proclamá-lo sempre com amor e dedicação e seriedade às outras pessoas. Para isso Jesus chamou discípulos, para isso Deus chamou os seus profetas, para isso Ele orienta a nossa vida no dia a dia em todos os âmbitos, para que a gente viva a certeza de que precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. No Evangelho, eu queria pegar uma carona com Marcos para reafirmar no Evangelho de Deus. Não numa palavra distorcida, não numa palavra enganosa, mas no Evangelho que Deus nos dá, e nos dá em Cristo. O Evangelho que anuncia, que proclama e que realiza a salvação de todos nós, pela morte de Cristo na cruz, e nos garante também a certeza da vida eterna por sua ressurreição. E é crendo neste Evangelho, é crendo neste amor de Deus,
que Davi fala com tanta profundidade da sua confiança em Deus, dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Eu gosto de citar Davi, porque vocês conhecem ele, né? Um homem que tinha tudo para estar na ruína, na condenação por seus pecados, mas alguém que Deus também chamou ao arrependimento e à fé. Arrependido de seus pecados, agarrando-se à graça de Deus, Davi teve uma transformação de vida. Davi pôde escrever e viver a certeza daquilo que canta no Salmo. Somente em Deus nossa alma espera, porque dele vem a nossa salvação. Que vivamos esse tempo de arrependimento e fé a cada dia, sempre vivendo no verdadeiro arrependimento, voltando-nos a Deus e olhando com fé aos seus braços abertos em Cristo, crendo no seu Evangelho, na sua oferta de perdão, vida e salvação. Que Deus nos abençoe a viver e a proclamar o tempo de arrependimento e fé, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos, que a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus, e nesse chamado nós usufruímos da salvação que também queremos oferecer no nosso testemunho. Por isso também, enquanto nós ofertamos para que o trabalho do Reino de Deus continue, nós cantamos essa canção que fala de mudança, desafio e amor na evangelização também. O hino Eis-me Aqui. Desde o dia em que Jesus me tocou, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados já deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cai. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas para salvar, o teu grande amor quero levar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Desde o dia em que Jesus me tocou, um mundo novo se abriu para mim.
Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados já deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cai. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas para salvar, o teu grande amor quero levar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cai. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas para salvar, o teu grande amor quero levar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nós seguimos com o cântico Benedictus. É um cântico também que faz parte dessa liturgia. Eu queria, se puderem, se coloquem em pé e assim seguimos com esse cântico. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Nós queremos orar nesse momento, incluindo as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão também infectadas pela Covid, o luto também de muitos irmãos e amigos, não só por essa terrível doença que já ceifou a vida de muitas pessoas. O Elvis também, o Elvis Ulig, pede oração pela família do pastor Amauri Vasconcelos. É um pastor da Igreja Adventista, lá de Colatina, e ele foi vítima de um acidente, um atropelamento, parece, e ele veio a falecer, e queremos pedir que a família seja consolada nesse momento. Também agradecemos pela recuperação das pessoas que passaram pelas enfermidades, especialmente a Covid, e também pelas vacinas que chegam no mundo todo. Nós queremos também parabenizar aos aniversariantes. O Zelber, daqui, dia 29, a Thaísa, dia 26, não é isso? E a Andréa também tinha falado do Vladimir, lá do Rio, o seu neto, que faz 12 anos, dia 27. Parabéns aos aniversariantes e a todos também que celebram a sua vida também nessa semana. Nós queremos, então, orar ao nosso Deus. Cada um também se prepara na sua oração pessoal para a participação na ceia do Senhor, que vem logo a seguir. Oremos. Onipotente Deus, santo e eterno Pai, obrigado pelo privilégio que temos de viver esse tempo de arrependimento e fé,
porque ainda no tempo da graça usufruímos desse privilégio de podermos, ó Deus e Pai, abandonar o nosso pecado em arrependimento, voltando-nos a Ti, crendo que nos recebes por amor e graça em Cristo Jesus. Que possamos também a cada dia nos arrepender e crer no Evangelho, lutar contra o pecado e testemunhar o Teu amor e salvação a todas as pessoas, com seriedade, com dedicação, sem distinção, que nós, como igreja, assim como Seus discípulos e profetas foram chamados a fazê-lo, possamos também viver esse testemunho a cada dia. Obrigado, Deus e Pai, por essa congregação, pelas igrejas cristãs espalhadas no mundo todo, aquelas que Te servem de modo fiel. Abençoa, orienta a cada líder, a cada pastor, a cada membro, para que possa viver também a sua fé, crescer na Tua palavra e mais proclamar o Teu Evangelho. Senhor, obrigado também pelas ofertas que o Teu povo traz ao Teu altar, para o trabalho do Teu reino aqui nesta cidade e região. Que elas sejam suficientes sempre para manter também esse trabalho. Possamos fazer sempre nossas ofertas com dedicação, com amor e com, ó Deus e Pai, um desejo enorme também de que elas sejam utilizadas da melhor maneira, para que mais e mais pessoas conheçam o Teu Evangelho. Abençoa o trabalho de cada um, que todos nós possamos também estar, ó Deus, amparados nesse momento difícil em que muitos perderam o emprego, para que todos possam ter o seu sustento, o seu ganho, o seu salário digno e honesto, e assim também sobreviverem e poderem também, ó Deus e Pai, fazer a diferença com sua dedicação neste mundo e na Tua igreja. Senhor, abençoa aqueles que estão em tratamento. Pedimos pela Adélia Kruger, a Dolfina Feltz, Celina Ullig, Deonato Feltz, Falser von Rondon, a Lindinalva Reis, a Maria Pagung, o Roniel, a Valdinéia Modesto da Costa e todos que estão enfrentando problemas, tratamentos, enfermidades. Colocamos a cada um e a cada irmão e irmã que também ora junto conosco nesse momento, colocamos juntos nas Tuas mãos, na fé em Jesus. Também, Senhor, olha por aqueles que estão passando pela infecção do Covid-19 no mundo todo, especialmente a cidade de Manaus, em nosso país. Esteja com todos aqueles que sofrem, estão também numa situação delicada, e todos os outros lugares do mundo todo onde isso também tem afetado a vida das pessoas. Promova, ó Deus e Pai, o Teu amor e solidariedade através do abraço, através do cuidado de cada um também um com o outro, para que assim possamos evitar a propagação desse mal enquanto não estamos imunizados. Assim, ó Deus e Pai, estejas protegendo e guardando a cada pessoa. Também pedimos que estejas abençoando e fortalecendo a vida da Vanessa, do Elvis e todos os amigos e familiares do pastor Amauri Vasconcelos, que faleceu essa semana. Consola a família enlutada e os amigos nesse momento de dor, de perda, de saudade. E assim, ó Deus e Pai, também sempre fortaleça com a certeza de que aqueles que estão na fé em Jesus estão também na eternidade, em todo o tempo, e a morte não pode nos separar disso. Que também sejamos guardados nesta fé, para o nosso momento de encontro contigo, guardados para a ressurreição e a vida eterna. Também oramos pelo luto das famílias que perderam seus entes queridos para esta pandemia. Mais de 214 mil no Brasil e mais de 2 milhões no mundo. Esteja, ó Deus e Pai, com cada uma dessas famílias, pessoas que ficaram desoladas, desamparadas, muitas vezes que perderam seus maridos, seus pais, seus filhos. Esteja amparando a cada um nesse momento também. E Te louvamos, ó Deus e Pai, pela recuperação de mais de 53 milhões de pessoas. Muitas vezes não se fala muito disso. Nós queremos Te agradecer, porque Tens agido através de médicos, através dos tratamentos, e também, ó Deus e Pai, do atendimento eficaz, para que as pessoas possam ser recuperadas. Também no carinho e cuidado da família, assim muitos se recuperaram. E também Te louvamos pelas vacinas, longe de toda essa briga política nojenta que está no mundo todo e no nosso país. Nós queremos crer, Senhor. Queremos agradecer a Ti, porque oramos para que Tu enviaste o alento, a solução para esta situação. E cremos que também através dessas vacinas, o Senhor trará a todos nós, ó Deus e Pai, também o alento nesse momento de sofrimento. Que elas sejam eficazes, que elas possam imunizar também a população, a todas as pessoas, e que estejamos seguros e livres também dessa pandemia, segundo a Tua vontade, segundo a Tua graça. Afasta-nos, ó Deus e Pai, de discussões tolas que não levam a nada, apenas a discussões que afastam as pessoas.
possamos ter sabedoria, possamos ter amor um pelo outro, respeito um pelo outro, e possamos abrir nossa boca mais para falar de Cristo do que de políticos, mais para falar de Cristo, do seu amor e perdão, do que de situações tão tolas que muitas vezes causam escândalos também dentro da igreja. Abençoa a tua igreja, para que viva a certeza de que, seja na pandemia ou em tempo de bonança, tu é que governas a nossa vida, tu é que nos abençoas a cada dia e nos livra também de todo o mal. Obrigado a Deus também pelos aniversariantes. Nós lembramos o Vladimir, a Thaísa, a Rosalina Kiefer, o Zelber Pagung, que celebram mais um ano de vida nesta semana. Abençoa eles e nós te louvamos junto com eles por todas as tuas bênçãos e por mais um aniversário. Também te agradecemos pelo casamento do Wilson e da Rô, no dia 27, seus 31 anos de vida matrimonial, e a Cris também, que é fruto desse amor e dessa união. Abençoe essa família, abençoe este casal, e que possam viver sempre, ó Deus e Pai, guiados por teu amor e graça, vivendo também o perdão, vivendo a fidelidade, o amor em seu lar. Obrigado pela vida desta família, obrigado pela vida desse casal. Senhor, tudo isso nós queremos entregar a Ti, na certeza de que ouves a nossa oração, de que cuidas de nós, por amor de Jesus, por Tua graça em nossa vida. E rogamos, por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Em preparação ao momento da ceia do Senhor, convido vocês a orar comigo a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós passamos, irmãos, ao momento da ceia do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Pode sentar, irmãos. Chegamos ao momento da ceia do Senhor. São convidados todos aqueles que creem que Jesus é o seu Salvador, estão arrependidos dos seus pecados e querem viver uma nova vida em arrependimento e fé na força que o Espírito Santo nos dá. Primeiro venhamos desse lado, né, de duas em duas famílias no máximo, distanciando também aqueles que estão em bancos diferentes,
passando aqui pelo meio que a Thaísa vai borrifar o álcool na mão de vocês, para que todos cheguem bem higienizados aqui na frente, tá? Primeiro o Tarzan participa comigo, né? E depois nós também participamos todos juntos. Vinde, irmãos, porque tudo já está preparado. Vou soltar o som. Quem, Senhor, é digno do teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade de coração, fala a verdade, o que pratica a justiça. Não lança injúria contra o seu vizinho, não aceita suborno contra o inocente. Quem, Senhor, é digno do teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que a seus olhos tem por desprezível o malvado? Mais honra aos que temem ao Senhor. Quem deste modo procede jamais será abalado. Quem deste modo procede jamais será abalado. Quem, Senhor, é digno do teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que a seus olhos tem por desprezível o malvado? Mais honra aos que temem ao Senhor. Quem deste modo procede jamais será abalado. Quem deste modo procede jamais será abalado.
Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Nos coloquemos em pé, irmãos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, também ao findar este culto, queremos agradecer a Ti pelo privilégio que tivemos e pedir que nos leves sob a Tua bênção e também para que vivamos na fé e no testemunho. Abençoe também o retorno do Mateus e da Cecília para o Rio Grande do Sul na próxima terça-feira. Abençoe seu casamento recente, que eles sejam abençoados e fortalecidos a cada dia na sua união matrimonial. E também abençoe o estágio do Mateus, quando ele começa um trabalho mais intenso e também, ó Deus e Pai, prático da teologia, do serviço cristão. Abençoe o seu ministério, a sua formação e também assim conduza a sua vida e de sua esposa e aquela congregação de Juí que o recebe. Tudo isso, ó Deus e Pai, entregamos a Ti, pedindo e agradecendo em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Recebam todos a bênção, Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Agradecemos a todos pela participação, aos irmãos que estão longe na internet. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe também a vida de vocês. Acho que o Wagner lá em BH está ligado com a gente aí, né? Por isso também está tentando manter essas transmissões, porque tem irmãos que não podem vir ao templo todo domingo e tem irmãos que estão longe também. Então a gente quer agradecer também esse privilégio que Deus nos dá de estarmos juntos dessa forma. E a todos que estão também conosco aqui participando, o Mendonça, o Mateus, que são de casa já, a Karina, a família, né? Eu não lembro o nome de vocês todos, podia falar aí? Se apresentar? Isso. Sejam muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe. Vocês são de Alegre, né? Alegre. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado pela participação aí também. Durante a semana nós temos algumas atividades, né? Eu quero agradecer também o Rafael, que hoje operou aí, né? O que ele aprendeu lá na TV Guarapari, está colocando. Nós temos um profissional de TV aqui hoje, né? O Bruninho montou, mas não pôde participar aqui. Então agradecemos ao Bruninho sempre o seu trabalho e também ao Rafael, que está transmitindo aí com a gente, e a Bruna também nos ajudando aí na liturgia. Temos durante a semana o nosso momento devocional, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite. Então queremos tentar fazer sempre ao vivo esse momento no Facebook. A gente não aprendeu ainda a fazer simultaneamente no YouTube também, para facilitar aqueles que só têm YouTube, né? Mas a gente vai conseguir também. Então, 7h30 da noite, segunda a sexta, nosso momento devocional. E o nosso culto domingo que vem em Anchieta de manhã, às 8h30, presencial, aqui à noite. A necessidade de fazer inscrição aqui, né, para que não encha demais o templo. E, se for possível, online também, às 7h da noite aqui no domingo. 7h da noite presencial e online aqui em Guarapari. Seria isso da nossa parte, da diretoria também, não é isso? Eu quero agradecer a vocês que têm orado aí por algumas pessoas especiais colocadas na oração. E essa semana passada eu coloquei a minha tia, dos 5 irmãos, é a última tia que a gente tem, a irmã de mamãe. A gente foi correndo lá para a Vila Pavão, que ela tinha pego Covid e ela estava muito debilitada, não conseguindo se alimentar. A semana passada ela estava muito ruim
e a família nos chamou assim, quer despedir, de repente, vem logo, né? Nós corremos lá e chegamos lá, a gente teve uma grata surpresa da tia estar recuperada, né? E ainda brincando com a gente, você veio se despedir, né? Se deu mal, né? Então, colocando até a gente para cima, assim, uma tia muito querida, a tia Adolfina Feltz, lá de Vila Pavão, né? E mandar um abraço para a turma do Vila Pavão também, que sempre abraça a gente com muito carinho, e a gente esteve com amigos muito especiais lá em Vila Pavão essa semana também. E obrigado a vocês, sempre estão se unindo em oração. É muito importante isso, né? A gente sentir essa corrente, essa família junta, unida, preocupada uns com os outros, amando uns aos outros e colocando diante de Deus em oração as nossas vidas. Então, que Deus abençoe a todos também, tá bom? Uma boa semana, que Deus os traga de volta. Obrigado ao Rafael novamente aí pela participação, tá? Ó Deus, pois em ti eu tenho